Olá! Como eu comentei na primeira parte da aula, nessa segunda parte nós vamos falar um pouco sobre a tabela periódica. Então, esse é um assunto extremamente importante para que vocês consigam entender todo o segmento da nossa disciplina. Então, vamos lá. Eu vou fazer para vocês primeiro um breve histórico de tudo que aconteceu até a gente chegar no modelo de tabela periódica que a gente usa atualmente. A primeira pessoa a tentar organizar os elementos químicos já existentes foi Doberein, Johann Doberein. Ele, em 1829, ele organizou os grupos, alguns grupos de três elementos chamados tríades. E essas tríades, elas apresentavam aqueles elementos que possuem características químicas semelhantes. Aí eu tenho um exemplo de uma tríade que contém o lítio, o sódio e o potássio. Ele dizia que a massa atômica do primeiro e a média aritmética da massa atômica do primeiro e do segundo dariam a massa atômica do elemento central. Só que isso não deu muito certo quando foram descobertos elementos com massa atômica mais elevada. Depois nós temos o quê? Nós temos Chancortois, em 1862. O que ele fez, né? Ele distribuiu os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Dessa forma, Chancortois ele observou o quê? Que os elementos químicos que eram posicionados numa mesma linha vertical, eles apresentavam propriedades químicas semelhantes. Eu trouxe aí para vocês o modelo do parafuso telúrico de Chancortois. Só que o que aconteceu? Isso daí só deu certo até a descoberta do cálcio. A lei das oitavas. O que é essa lei das oitavas? É uma lei que foi proposta por Newlands em 1865. O que Newlands fez? Ele gostava muito de música, então ele organizou os 61 elementos químicos já conhecidos naquela época em forma crescente de massa atômica e colocou em colunas verticais, e cada coluna vertical possuía 7 elementos. O que ele fez? Ele correlacionou os elementos químicos com as escalas musicais. Por exemplo, na escala musical nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente repete a primeira. Então, o que ele dizia? Que quando a gente chegasse no oitavo elemento, ele teria propriedades semelhantes à do primeiro. Só que também não deu muito certo. Ele foi ridicularizado na sociedade química por ter relacionado música e química. Só que depois de 23 anos, ele recebeu reconhecimento, porque foi reconhecido que esse modelo dele das oitavas tinha algum sentido. Só que só aconteceu 23 anos depois. Aí nós chegamos o quê? Ao modelo de tabela periódica de Mendeleev, que foi em 1869. O que Mendeleev fez? Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e os posicionou em filas horizontais de acordo com as massas atômicas crescentes. Ele também organizou em colunas verticais os elementos de propriedades semelhantes. O que Mendeleev fez também? Ele foi capaz de prever que seriam descobertos novos elementos químicos. Então, no modelo de tabela periódica dele, a gente pode observar que nós temos várias lacunas, vários espaços vazios, que depois foram preenchidos com a descoberta de novos elementos químicos. Depois de Mendeleev, em 1913, nós temos quem? Nós temos Henry Moseley. O que Moseley fez? Diferente de Mendeleev,
Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Ele manteve a organização que Mendeleev tinha proposto no modelo dele, em colunas horizontais e verticais, só que ele posicionou os elementos químicos com mesmas características nas colunas verticais. Nós temos que Moseley ele também criou uma lei, que é a lei da periodicidade. O que essa lei diz? Que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Esse modelo de Moseley é o modelo próximo do que a gente usa atualmente, o modelo mais aperfeiçoado. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a tabela periódica da IUPAC, a tabela periódica que a gente usa atualmente, onde nós temos todos os elementos químicos descobertos, agrupados, organizados nessa tabela periódica. E a gente vai estar destrinchando essa organização, mostrando para vocês como que é organizada. Primeiro eu tirei um fragmento de lá da tabela periódica para mostrar para vocês quais as informações que a gente pode encontrar sobre o elemento químico lá na tabela periódica. Nós temos o número atômico na parte superior, o símbolo, que vai ser a sigla ou uma letra correspondente ao elemento, o nome do elemento, a sua massa atômica. Em algumas tabelas periódicas a gente vai ter também a distribuição eletrônica desse elemento. Aqui nós podemos ver que a tabela periódica ela é dividida em grupos, que são as colunas, e em períodos, que são as linhas. A gente vai classificar esses grupos, vai dizer qual que cada um pertence, qual elemento químico que pertence. Vamos lá. Por exemplo, a primeira família, o primeiro grupo, A1A, são a família dos metais alcalinos. A2, dos metais alcalinos terrosos. A gente dá um salto, vamos para o grupo 13. Alguns grupos eles recebem o nome de elementos químicos que estão presentes nesse grupo. Por exemplo, o grupo 13 é o grupo do boro, o 14 do carbono, o 15 do nitrogênio. O 16 é o grupo dos calcogênios, o 17 o grupo dos halogênios e o 18 dos gases nobres. Nós também temos aí embaixo os lantanídeos e os actinídeos. Vou explicar para vocês aqui agora como que ocorre o aumento ou diminuição do raio. Os períodos, eles vão mostrar pra gente o número de camadas. Então, à medida que eu desço na tabela, eu vou estar aumentando o número de camadas dos elementos químicos. Por exemplo, o hidrogênio, ele está no período 1, então ele possui uma camada. Já o frâncio, ele está lá no período 7, então ele possui o quê? 7 camadas. Então, vai aumentando à medida que eu desço na tabela. Já o raio ele vai depender também do número atômico. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que o número atômico ele cresce da esquerda para a direita, ele aumenta. Nós temos ali no segundo período o lítio e o berílio. Eles estão no mesmo período. Então, a gente pode pensar que eles têm o mesmo raio, só que a gente tem que observar o número atômico. O número atômico do lítio é 3. O número atômico do berílio é 4. O berílio, ele vai atrair elétrons com mais força. Então, o que? O raio dele vai ser menor. Então, se a gente voltar para essa tabela, o que a gente vai perceber? Que o número atômico ele cresce, ele aumenta da
esquerda para direita, e já o raio ele vai aumentar da direita para a esquerda. E o período, as camadas vão aumentar de cima para baixo. Os elementos, os grupos, eles podem também ser classificados. Por exemplo, nós temos o grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eles são os elementos representativos. Aí no meio nós temos a antiga família B, que eles são os elementos de transição externas. E lá embaixo nós temos a série dos lantanídeos e actinídeos, que são o quê? São os elementos de transição interna. Que esses elementos de transição interna eles estão fazendo aí embaixo? É mais uma questão de estética, porque senão a tabela ficaria muito grande. Então eles estão aí mais por uma questão visual. Nós também podemos classificar os elementos de acordo com as suas propriedades químicas e físicas. Nós podemos classificar eles em metais, que são todos esses aí que estão de rosa, em semimetais e em ametais. A IUPAC, ela não considera mais essa classificação de semimetais. Ela considera que o germânio, o antimônio e o polônio, eles são metais e o resto ametais. Só que como em alguns exercícios, em alguns livros vocês ainda vão encontrar, eu resolvi trazer para vocês. O resto são ametais. Os gases nobres, eles estão diferenciados de cores porque eles têm algumas características um pouco diferentes. Agora nós vamos aqui para uma questão do Enem. O que diz? É uma questão do Enem 2018, que ela vai mostrar para vocês como é bom a gente conhecer a tabela periódica. Na mitologia grega, nós temos que Nióbia era filha de Tântalo. Dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedade química e física tão parecida com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a eles, a esses elementos, o nome de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Aí ele pergunta, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a eles terem elétrons subnível F, a eles serem elementos de transição interna, a eles serem pertencentes ao mesmo grupo da tabela periódica, por terem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5, respectivamente, ou por estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Para responder essa questão é muito fácil, a gente só precisa ter um conhecimento básico sobre tabela periódica. Por quê? Rapidinho a gente vai resolver. Se a gente voltar aqui na tabela e a gente for lá no grupo 5, a gente vai ver que no período 5 e no período 6 nós vamos ter o quê? O nióbio e o tântalo. Então, se a gente souber pelo menos um conhecimento básico de grupos, de organização de tabela periódica, a gente não vai precisar, nessa questão mesmo, a gente tem alternativas que falam sobre distribuição eletrônica, a gente não vai precisar fazer nada disso. Vamos simplesmente precisar saber, ter um entendimento básico dos grupos, das famílias, dos períodos, da organização da tabela eletrônica, e assim vai poupar tempo de vocês na resolução das questões do Enem. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau!